Está entrando no ar, programa Projeto Família. Apresentação, Pastor Jorge Gomes. Olá, companheiros e companheiras. Quero saudar a todos nesta noite de domingo, né? Com a paz do nosso Senhor Jesus. Passamos aí um período fora do ar, período esse carnaval, essas coisas todas aí, né? Eu passei mais com a família, essa coisa toda, né? Mas estamos de volta com vocês com o programa Projeto Família. E hoje vamos falar uma coisa interessante, muito interessante para cada um de nós, muito mesmo. A nível de reflexão, tá? A nível de reflexão. E eu quero falar hoje um texto na Bíblia que me chamou muita atenção. Está lá em Atos 17, 24, que diz que Deus não habita em templo feito pela mão dos homens. Irmão, é interessante esse texto em Atos. Até porque hoje, segundo o IBGE, segundo informações dadas do IBGE, hoje nós temos 4 milhões de desigrejados. 4 milhões. Tá? E é muita gente que largaram a religião, né? Não largaram a fé cristã, não, irmão. Largaram a religião para poderem continuar com a sua fé cristã, mas num processo individual, num processo pessoal. Tem uma matéria aqui interessante que fala que é de um teólogo. Ele fala uma coisa interessante, que ele diz assim, ó, o Brasil tem mais de 4 milhões de desigrejados, segundo o dado do IBGE. A fé é como um fenômeno natural que trabalha o indivíduo, olha o que eu falei, que trabalha o indivíduo nas suas crenças e valores. Eu comentava isso hoje com meu sogro, né? Que a fé é uma coisa muito, muito importante para o ser humano, irmão. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus não está aqui dizendo que a fé Deus não está aqui querendo dizer que a fé ela é uma coisa que como é que eu posso dizer, gente? Nós precisamos da fé como instrumento de valorização individual, e precisamos da fé também para acreditar que esse Deus Todo-Poderoso Ele está em nossas vidas. Ele existe para nós. Tá? Isso é importantíssimo. Né? Então, para que a fé seja o ser humano melhor e dotado de éticas e moralidade. A fé ela nos traz isso. Né? Não é a religião, irmão. É a fé. Porque a religião ela é um estado de culto que as pessoas cultuam, né? E fazem isso não com entusiasmo de fé cristã, mas sim faz como cultuar deuses, né? Por isso que Deus diz, olha, eu não habito em templo feito pela mão do homem, porque Deus é espírito, e é o espírito que habita em nós. E lá em Mateus 18, 20, ele fala sobre isso. Quer ver? Mateus 18, 20,
ele fala uma coisa interessante, olha. Deixa eu pegar aqui Mateus 18, 20. Mateus 18, 20. Deus diz assim, ó. Porque aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Então, Deus não estabeleceu, ele não estabeleceu templo. Ele estabeleceu lugar. Ele estabeleceu, você pode estar na sua... Por isso que hoje o Projeto Família, e eu vou logo alertando para vocês, eu hoje faço parte desses 4 milhões de desigrejados. Para tu saber. Hoje eu trabalho com o Projeto Família, que é um projeto que ele não tem placa denominacional. Não tem placa. O Projeto Família não tem placa. O Projeto Família é uma estrutura interdenominacional, eclesiástica e evangélica. O que o Projeto Família quer hoje? O Projeto Família quer hoje fazer trabalho, levar o Evangelho do Senhor Jesus para as pessoas, através aqui do programa que eu estou falando com vocês, através de festividade que a gente ajuda a fazer as igrejas, né? Mas o compromisso, aquele compromisso, sabe por quê, irmão? Porque tem coisas que passam assim, que a gente dá uma olhada e a gente percebe. A Bíblia diz que Pedro e João, né? Lembra dessa passagem de Pedro e João? Na igreja Formosa, uma igreja rica, poderosa, bonita. Mas tinha lá um mendigo lá que ficava pedindo esmola na porta da igreja. E lembra o que a Bíblia diz que Pedro e João falou? Pedro e João falou assim, olha, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu vou te dar, que é Jesus. Levante e ande. E ele foi, levantou e andou. Né? Ele foi, levantou e andou. E disse que isso foi um problema quando Pedro e João entram na igreja, na hora nona, isso devia ser umas 3 horas da tarde, era uma hora nona. E ele entra na igreja com aquele homem andando, foi por quê? Porque quanto tempo aquele homem estava ali e ninguém deu valor àquele homem. Só dava a moeda para ele, pronto, e entrava na igreja. Quantas coisas acontecem hoje sobre isso, irmão? Que a igreja física hoje, os religiosos estão olhando para o seu umbigo, não olhando ao seu redor. Muitas vezes o cara está na igreja, sai da igreja, não dá nem um bom dia lá ao seu vizinho ou à sua vizinha, né? E fica o vizinho falando lá, da igreja, passou aqui, não falou. E outras coisas que o cristão faz hoje, que o crente faz hoje, né? Que não é um ato de cristiandade, não é um ato cristão. Amém? Por isso que eu estou fazendo esse programa e falando sobre isso. Hoje eu faço parte de 4 milhões de desigrejados. Porque eu estou vendo o evangelho hoje de uma outra forma, não da forma que as pessoas estão vendo o evangelho, não. Um evangelho de promiscuidade, um evangelho de fofoca na igreja, um evangelho de intriga, um evangelho de adultério dentro da igreja, um evangelho de sexualidade dentro da igreja. Por isso que Deus diz que não habita em tempo feito pelos homens, pela mão do homem. Porque Deus é Espírito e Espírito habita em nós. Espírito Santo. Amém? Então, porém, a fé é como um fenômeno sobrenatural que trabalha a coletividade. Amém? Do ser humano multifacetado. Presta atenção. E por isso que ela é conhecida apenas na comunhão relacional, ou seja, no convívio com outras pessoas, que a nossa fé vai amadurecendo. E foi isso que aconteceu com os igrejados hoje. Eles começaram a ter nós começamos a ter um relacionamento e a gente via assim, rapaz, isso não é Jesus que tá, isso não é Jesus que eu aprendi. Esse não é o evangelho de Jesus que eu aprendi. Na Bíblia me ensinou. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E mesmo essas pessoas, nós devemos ser apenas um instinto de conveniência e sobrevivência. Amém, igreja? Então, o que o pastor Jorge está dizendo nesta noite, neste dia, neste horário para você?
Não tô querendo que você saia da igreja não, irmão. A igreja, abre aspas, é uma coisa importante para o ser humano. Fecha aspas. Mas a igreja é eu e você. Hoje, nós desigrejados, porque nós não concordamos com as práticas doutrinárias de culto da igreja. Só isso. Eu vou à igreja, irmão. Vou lá, louvo a Deus. Tô fazendo agora, tô organizando agora um show gospel, onde eu vou apresentar minhas músicas seculares e vou apresentar músicas que eu acho que é agradável aos olhos de Deus para a população. Amém? Então, eu quero deixar para vocês aqui Mateus 18, 20 e Atos 17, 24. Graça e paz. Bom, aproveitam e dão um like aí, né? Aproveita e se inscreva no nosso canal no YouTube. Amém? Se inscreva aí. Muito obrigado à pessoa que deu um alôzinho pra gente aí. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, que é importante o que nós estamos falando hoje sobre desigrejados. Graça e paz.